Dia 12 será a celebração do que nós cantamos aqui, a última música. Celebração daquele evento que nos faz igreja, aquele evento que nos diferencia dos demais que estão lá fora, aquele evento que separou a história em dois, o evento que nos garantiu um lugar além dessa vida, um evento que nos deu um novo nome, aquele evento que nos garantiu uma nova família, a Páscoa. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Eu queria estar fazendo uma leitura um pouco extensa, mas eu vou ser breve. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar aqueles que estão nos ajudando aqui. Queria contar uma história que vai ilustrar bem a respeito da nossa obrigação como cristãos e daquilo que nós muitas vezes talvez é meio pesado nos comparar às vezes como aqueles fariseus, aqueles saduceus, mas quando nós deixamos de pregar a verdadeira Páscoa, nós vivemos um evangelho superficial, vivemos um evangelho de bênçãos, um evangelho de milagres, um evangelho de prosperidade, um evangelho que não nos leva ao verdadeiro sentido do que Jesus veio aqui na terra fazer por nós. Estava conversando com o pastor Lindos alguns momentos atrás, e ele me dizia que ouviu de algum especialista aí de que nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa crise. E pastor Lindos, eu acho que não precisa de nenhum especialista, talvez nem fazer pesquisas, gráficos, porque eu tenho certeza que nós nunca mais seremos os mesmos. Porque Deus, Ele às vezes proporciona, não causa, não vou levar para esse extremo, mas Deus proporciona oportunidades para nós reconhecermos de que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. E eu sei que muitas atitudes nossas vão mudar, muitos temperamentos vão ser transformados, seremos diferentes, mas eu quero crer que seremos diferentes para melhor. Seremos melhores crentes, fiéis na obra do Senhor, porque hoje nós não temos oportunidade de estar na igreja, mas quando passar tudo isso, eu quero crer que as igrejas vão estar cheias, porque estarão sedentos de estar na presença do Senhor e hoje não podem estar aqui conosco. Seremos mais companheiros que os nossos familiares, porque vivíamos alheios uns aos outros e hoje estamos confinados dentro dos nossos lares, tendo que entender, ouvir e falar com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, dependendo do pão nosso de cada dia, que às vezes nós nem dávamos valor, porque hoje vivemos a escassez financeira. Valorizaremos mais o nosso próximo, que hoje quase não podemos ver. Valorizaremos as coisas pequenas, que eu confesso e peço misericórdia de Deus, que já nem... Olá, eu sou o pastor Linderson Teixeira, aqui da The New Life, na cidade de Everett, e nós estamos aqui ao final de um culto
abençoado. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que nós somos abençoados aqui com essa palavra, você também vai ser. Abra o seu coração, Deus vai falar com você e vem estar conosco, compartilhando dessas ricas bênçãos também. Coração aberto, que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Reconhecia. Mas eu quero contar uma história para vocês. O nome da pessoa é Edith Burns. Ela era uma senhora de 84 anos, vivia em Santo Antônio, no Texas. E ela era paciente de um consultório de um doutor chamado Will Phillips. Era um médico muito diferente dos que nós estamos acostumados. Era um médico que não via os pacientes dele como pacientes, mas sim como, além de pacientes, amigos. Não era daqueles médicos que entravam pela porta dos fundos, mas entravam pela recepção e cumprimentava todos aqueles pacientes que estavam ali à espera dele. E essa senhora, ela era paciente desse médico. E num determinado dia, nessa mesma atitude que ele tinha uma notícia muito triste para dar para essa senhora. E ele entrou por aquela porta da frente e foi cumprimentando todos os seus pacientes. E viu no final da sala, sentado num sofá assim, velho, já batido, aquela senhora do lado de uma mãe que era paciente daquele médico. Ele conhecia aquela mãe e ela estava passando por uma dificuldade terrível. E viu aquela mulher conversando e aquele médico, quando entrou, deu um sorriso e entrou para o consultório dele. E chamou a sua enfermeira-chefe. E os dois ali já começaram a rir, os dois, sabendo do que estava se passando ali naquele canto. Aquela senhora de 82 anos, a vida dela era falar sobre a Páscoa. E a introdução que ela tinha com as pessoas era bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário do dia. Meu nome é Edith Burns e eu queria te perguntar se você sabe o verdadeiro sentido da Páscoa. E muitas vezes as pessoas pegavam desapercebidas, não tinham uma resposta, e ela começava a pregar para aquela pessoa e levou muitas pessoas aos pés de Cristo. E ela fazia aquilo naquele consultório todos os dias. Mesmo quando ela não tinha consulta com aquele médico, ela sempre estava naquele consultório. Muitas vezes ela levava lanche para não ter que ir em casa, porque ela queria pegar o pessoal que às vezes ia lá tomar uma injeção, ia lá só levar algum exame na hora do almoço, intervalo de trabalho, e ela queria estar lá e ela levava o lanche dela para poder evangelizar. É uma história muito linda dessa senhora. E o médico, conversando com a sua assistente ali, a sua chefe das enfermeiras, sabiam muito bem daquela história. Aquela própria chefe, alguns anos atrás, quando começou a trabalhar com aquele médico, ela teve esse encontro com essa senhora, quando ela estava medindo a pressão dela, numa das consultas daquela senhora, dona Edith. E aquela senhora fez a mesma pergunta para ela: Beverly, você conhece, você sabe o que é a Páscoa? Ela disse: claro que sim. Ela: então me diga o que você acha que é a Páscoa. E ela disse: olha, a Páscoa é um dia que a gente vai para a igreja, a gente se arruma bem. É um dia que a gente recebe a família em casa. É um dia que a gente dá ovos de Páscoa. A gente come ovos de Páscoa. A gente esconde os ovos para os nossos filhos procurarem. E ela foi para a palavra do Senhor e começou a ensinar verdadeiramente o sentido da Páscoa. E ela perguntou para aquela jovem: Beverly, você acredita que há vida na sua vida depois dessa vida? E aquela mulher ficou com aquela pergunta batendo na cabeça dela, e ela não soube responder. Enfim, cortando essa história, essa parte da história, mais alguns dias depois, aquela jovem veio aos pés do Senhor. Irmãos, a Páscoa é um motivo de muita polêmica aí fora, porque muitos tentam descredibilizar a verdadeira história da Páscoa. Muitos acham que a ressurreição pode ter sido verdade ou não. Outros podem dizer que foi uma lenda. Mas eu quero te dizer, como eu já falei anteriormente, que algo aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, que não tem argumentos para dizer o contrário. Muitos insistem, mas foi a divisão da história, o antes e o depois de Cristo. O que aconteceu verdadeiramente para que a história fosse dividida dessa maneira, eu quero falar para você nessa noite. Foi uma tumba vazia.
Se você estivesse morando ali em Jerusalém naquela época, morasse no centro da cidade, se você caminhasse pelo menos 15 minutos, você chegaria ali naquele local onde José de Arimateia era dono daquela sepultura, e você poderia constatar com seus próprios olhos se ela estava ocupada ou se ela estava desocupada. 15 minutos você chegava lá e comprovava. Os romanos, irmãos, naquela época, e judeus, eles tentaram de todas as maneiras colocar uma pulga atrás da orelha de todos, de que aquilo poderia acontecer, ou se acontecesse não seria verdade. Mas Deus, ele é tão tremendo, pastor Linderson, pastor Eliseu, que tudo aquilo que eles tramaram para tirar a credibilidade, hoje nós podemos usar contra eles para provar a credibilidade da ressurreição de Jesus Cristo naquele domingo. Aleluia e glória a Deus. Eles controlaram aquele julgamento, Léo, eles controlaram aquela crucificação, eles controlaram aquele sepultamento, eles colocaram aquele selo naquela tumba, eles guardaram com aquela guarda especial ali, tudo para que não acontecesse a ressurreição, e tudo para que houvesse uma dificuldade caso os discípulos quisessem fazer algo para fazer com que aquilo não acontecesse, conforme as escrituras, porque todos estavam preocupados, porque havia profecias, e eles fizeram tudo aquilo. Se você é um desses, que talvez está nos ouvindo agora, e ainda tem dúvida, ou ainda quer colocar dúvida naqueles que estão ao seu redor, de que tudo isso foi mentira, e que a Páscoa não é aquilo que nós pregamos aqui da The New Life, das demais igrejas que verdadeiramente pregam o Evangelho, que Jesus Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo juntamente com o Pai, e um dia ele voltará pela igreja, e este sacrifício nos garantiu a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vimos na igreja não somente porque gostamos de uma reunião social, não apenas porque nós gostamos de ter contato com o nosso irmão, não apenas porque nós queremos parecer boas pessoas, mas porque um dia nós somos resgatados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E se você é um desses que tentam desacreditar a história, eu quero te dizer que você vai passar por alguns fatores que vai te trazer uma dificuldade tremenda, e eu queria falar sobre esses fatores nessa noite. Fator número 1, havia um selo, e alguém pregou aqui na igreja, e não vou especular porque eu não lembro quem foi, a respeito desse selo, pastor Eliseu. Não sei se foi o senhor, quem foi que pregou, eu acho que foi aqui, que naquela época, quando eles fizeram o sepulcro de Jesus, o sepultamento de Jesus, colocaram aquela pedra, os romanos colocaram um selo, cordas traçadas de uma maneira que no meio eles meteram um selo romano, Léo. E toda vez, não só nessa situação, mas quando os romanos queriam colocar algo que era impossível, que ninguém podia acessar aquilo, eles colocaram o selo de Roma. O interessante é que a punição para quem quebrava aquele selo, Guilherme, a pessoa que quebrasse o selo romano, segundo os historiadores, a punição delas era a morte por crucificação, e não a crucificação igual Jesus. Era a crucificação igual Pedro, era de cabeça para baixo. Antes que a pessoa sangrasse até a morte, ela se sufocava com as suas entranhas, com seus órgãos, que comprimiam o pulmão e as suas vias respiratórias, ele sufocava de cabeça para baixo. Agora você me diga, os romanos fizeram isso para provar que Jesus não ressuscitaria daquela sepultura, ele não sairia dali. Agora você me diz, como que aqueles discípulos tímidos, que nem Erli, quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, tiveram coragem de estar ali para os últimos suspiros de Jesus Cristo? Como aqueles discípulos que os romanos colocaram aquele selo para que eles não fossem lá, você acha que algum deles teria coragem de ir lá quebrar aquele selo? Claro que não. Isso foi um fator que os romanos colocaram e foi usado contra eles, porque o selo foi quebrado. Aleluia. Glória a Deus. Fator número 2, a pedra foi revolvida. Irmãos, lá em Marcos capítulo 16 tem uma expressão a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, que você vai ler lá e diz assim, olha, quando aquelas pessoas chegaram lá, as mulheres, diz que a pedra estava
revolvida. O interessante é que quando eles colocavam essa pedra, quando eles colocaram essa pedra, não estamos falando de uma pedrinha ali, não estamos falando de uma porta com dobradiça, não estamos falando de um sliding door, não estamos falando disso, estamos falando de uma pedra, Léo, de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Que para ter facilidade para fechar aquela tumba, eles colocavam ela um pouco numa situação mais de inclinação, para que ela rolasse mais fácil. Essa passagem de Marcos, nessa expressão estava revolvida, do grego a palavra é apokilio, que quer dizer rolar para fora, ou rolar de volta ao lugar de onde ela saiu. Não era somente abrir uma fresta, talvez os discípulos fossem lá à noite, quebrassem o selo, rolassem a pedra um pouquinho, só para que Jesus saísse espremido. Não, era para colocar a pedra de volta de onde ela saiu, para facilitar que ela rolasse. Como aconteceu isso? Não esqueça que a guarda estava ali, a guarda romana estava ali. Fator de número 3, a sepultura estava vazia. Você sabe que muitos testificaram, muitos foram lá e viram a tumba vazia. Não estou falando de nós, irmos lá agora, nunca fui. Alguns vão lá, eu quero ver a tumba vazia. Não é essa tumba vazia que nós estamos falando. É a tumba vazia daquele dia que Jesus ressuscitou. Muitos viram, muitos entraram lá, viram que o corpo não estava lá, a pedra revolvida, o selo quebrado, e a sepultura estava vazia. Muitos viram, muitos deles viram, muitos se certificaram. Nas escrituras, até os romanos, até os judeus escreveram sobre. Se você for ver a respeito de historiadores, até Flávio José foi um grande historiador judeu. Ele dá a descrição de como estava isso. Pela história extra-bíblica, você vai ler isso. Mais uma prova de que Jesus ressuscitou. A sepultura estava vazia. Fator de número 4. A sepultura estava vazia, mas não estava totalmente vazia. Você lembra? Você lembra que haviam aquelas roupas que envolviam Jesus? Haviam aquelas ataduras que envolviam Jesus. Lá em João, capítulo 21, fala a respeito disso. Diz que quando aquelas mulheres chegaram lá, elas viram, logo de primeiro caso, as mulheres chegaram e viram logo essa situação toda, a pedra revolvida, o selo quebrado e a sepultura vazia. Pedro e João saem correndo quando ouvem a notícia. Parece que Pedro era um pouquinho mais pesado, talvez, e João corre na frente. E João chega na sepultura, talvez mais sarado, chega na sepultura, só que ele não teve coragem de entrar. E Pedro chega depois, ele entra e vê e constata aquelas roupas. Não foi desatado e jogado para lá. A roupa estava como um casulo. Já viu como quando a borboleta sai do casulo, fica daquela maneira. E um detalhe muito importante nessa passagem diz que o lençol que cobria a face de Jesus estava dobrado à parte deste lugar. Mais uma prova de que tudo que aconteceu é verídico. E hoje nós podemos pregar isso, Erli. Aqueles que falam que Jesus não ressuscitou, nós podemos provar estamos apenas no 4º fator de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Fator de número 5, a guarda romana. Irmãos, a guarda romana, pensa numa guarda disciplinada. Pensa numa guarda que temia os seus líderes. Pensa numa guarda que nunca sonhava em desertar. Pensa numa guarda que nunca ia descumprir aquilo que foi ordenado. A história diz que se um soldado daqueles, Erli, se um soldado daquele romano dormisse no seu posto, a pena para ele era morte, mas não era crucificação. Eles despiam aquele homem, tacavam fogo nas suas vestes, colocavam ele no meio e alimentavam aquele fogo até que ele morresse queimado vivo. Você acha, Erli, que algum desses soldados piscaria o olho daquela sepultura para não correr o risco de alguém ir lá quebrar o selo, rolar a pedra, tirar Jesus lá de dentro, simular uma ressurreição falsa? Você acha que algum deles ia brincar com a situação dessa?
Mais uma vez, o inimigo tentou colocar algo para desacreditarmos da ressurreição de Cristo, e agora nós somos glorificados, talvez, somos, premiados com uma vitória como essa. Aqueles homens estavam lá, e eles não viram nada aparentemente. Como você vai me dizer que esses camaradas deixaram os discípulos irem lá, como alguns compraram soldados para que eles deixassem ir lá tirar o corpo? Mentira de Satanás. Mais uma prova da veracidade de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Fator de número 6, o testemunho daqueles que eram seguidores e criam nele, e o testemunho daqueles que não seguiam e nem mesmo criam neles. Vocês sabem que logo após a ressurreição, as primeiras pessoas que o viram foram aquelas mulheres, logo pela manhã. Mais à tarde, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús o viu também. Mais à noite, ele aparece para os 12 discípulos. Na outra manhã, ele aparece para os discípulos lá, quando eles estavam vindo daquela pesca e não conseguiram pegar nada, lá no mar de Tiberíades. Mais tarde, Saulo, que era um grande perseguidor, ele não apareceu só para aqueles que o serviam, ele apareceu para aqueles também que não só não criam nele, mas também como eram contra eles. Ele aparece quando Paulo está naqueles caminhos de Damasco. E Saulo agora é transformado em Paulo. O Jesus ressuscitado aparece para ele. Mais uma comprovação de que Jesus, ele não fez acepção. Ele não escolheu para aqueles que ele iria aparecer, para aqueles que ele não iria aparecer. Ele apareceu para muitos que até o perseguiam. Billy Graham diz que para ele uma das maiores provas da ressurreição de Jesus Cristo é a vida de Tiago. Tiago, o meu irmão de Jesus. Diz que ele fala que Tiago antes, nós podemos constatar isso, Tiago antes parece que não cria muito na situação, no testemunho, naquela história que o irmão dele estava contando. Mas depois da ressurreição, a Bíblia nos fala, a história nos fala que ele foi um dos maiores pregadores, foi um dos maiores líderes da igreja primitiva, foi líder em Jerusalém e aceitou ao seu irmão como único e suficiente Salvador. Esse é a verdadeira história da ressurreição de Jesus Cristo. Não somente isso, escreveu um livro com o seu próprio nome, o livro de Tiago. Mais uma comprovação de que Jesus veio realmente depois da morte, veio à vida e foi visto por muitos. Não somente isso, ele foi visto, segundo a palavra do Senhor, por cerca de mais de 500 pessoas. Como nós vamos negar que não é verdade a história da ressurreição? Irmãos, se nós fizéssemos uma assembleia, talvez, ou numa corte para provar a defesa nossa da ressurreição de Cristo, e pudéssemos convidar esses 500 pelo menos, somente os 500, fora os outros que também contemplaram a ressurreição de Jesus Cristo, convidássemos eles para um tribunal, e eles fossem as nossas testemunhas de defesa de que Jesus realmente ressuscitou e que a Páscoa é verdadeira, dessemos apenas 6 minutos para cada um testemunhar esses 500, nós teríamos pelo menos 50 horas, mais de 2 dias ininterruptos de testemunho. Se você fosse advogado, Eli, você gostaria de defender a causa de Jesus nessa hora? Você acha que você perderia esse julgamento com 50 horas de 500 pessoas testemunhando de que viram Jesus Cristo ressuscitado? Claro que não. Mais uma prova de que Jesus ressuscitou e de que Ele está aqui em nosso meio, e de que um dia Ele vai nos levar para a glória, e um dia nós vamos estar celebrando essa Páscoa eternamente com Ele, juntamente com os seus. Essa é a nossa mensagem como igreja, essa é a nossa obrigação de defender essa Páscoa, de que o mundo prega diferente. Muitas vezes nós somos engodados, somos envolvidos por isso, e acabamos quase nos levando por saduceísmo, ou por essa mentalidade farisaica. Até me faltou as palavras. Hipócrita. Mas nós não somos hipócritas. Nós pregamos um Jesus Cristo para você que está nos vendo agora, que ressuscitou, que não está morto, que não está numa cruz com sangue no rosto,
a coroa de espinhos, com os cravos nas mãos, nos pés, com a cara de triste, pobre, coitado. Não, a pedra foi removida. Irmão, você tem que entender que a pedra foi removida não foi para que Jesus saísse. Jesus Cristo não precisava da cruz, da pedra ser removida. A pedra foi removida para que nós incrédulos pudéssemos entrar e ver que Ele ressuscitou. Porque Ele é poderoso, não precisava de remover pedra, não precisava tirar selo, não precisava que ninguém o visse lá. Ele apenas ressuscitaria e apareceria lá fora depois. Mas Ele fez aquilo para mim e para você crermos e vermos a sepultura. E como muitos hoje precisam de ver, todos precisam de algo palpável. Nós buscamos um Jesus Cristo de milagres, um Jesus Cristo que nós precisamos de tocar para saber que Ele está vivo, milagres para saber que Ele ainda opera no meio da igreja. Eu quero dizer que o maior milagre que você pode querer para a sua vida não é somente essa cura física, essa enfermidade que está te matando. Talvez te deram poucos dias de vida, talvez você está agora desempregado. Eu recebi notícia agora à tarde que eu vou ter que ficar até dia 4 de maio sem trabalho. Dá uma preocupação, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Jesus vai continuar nos abençoando e Ele nunca vai nos desamparar. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E fator de número 7, as mulheres que o viram primeiro. Mas como assim? Eu vou te falar um pouco sobre isso. Naquela época, irmãos, a voz das mulheres não tinha poder nenhum. Judicialmente, ninguém ia dar ouvido para elas. Mas interessante que a história, tanto romana como dos judeus, relatam esse fato, irmã, de que as mulheres foram as primeiras que viram Jesus. Por que isso? Porque Jesus, Ele foi um dos primeiros a quebrar este tabu de que as mulheres não valiam nada. Se você for ler comigo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: olha, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para uma cultura judaica, irmãos, que não dava valor em nenhum a palavra de uma mulher numa corte, como agora elas descrevem, de primeira mão, que viram Jesus e correram para espalhar as notícias. Como é que eles tiveram coragem de fazer isso? Eu vou te dizer por que eles tiveram coragem de fazer isso. Porque, irmãos, contra fatos não há argumentos. Deus sabia que a verdade ia vir à tona. Não interessa quem iria contar, mas Ele fez questão de dizer que foram as mulheres primeiro, para tirar todo esse tabu e para dizer que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado. Para aqueles que queriam descredibilizar os acontecimentos, vocês não acham que todas essas artimanhas que os judeus e os romanos arrumaram não serviu para nos ajudar hoje a pregar um evangelho e verdadeiramente firmar as nossas estacas de que a Bíblia é verdadeira, de que Jesus realmente morreu, sofreu por nós, pagou pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje nós celebramos uma Páscoa verdadeira. Não vamos nos deixar ser envolvidos com o que o mundo prega. Passei aqui ontem à tarde, aliás, passei agora vindo para a igreja, e dei uma olhadinha para o lado esquerdo ali, para o JC, e cheio de ovos de Páscoa pendurados, e às vezes nós acabamos, é ovo de Páscoa, é Páscoa mesmo, é Páscoa, vamos comprar um ovo de Páscoa. Não estou dizendo para ninguém comprar ovo de Páscoa, que eu às vezes compro, eu gosto de chocolate. Mas para que nós não confundamos, irmãos, o verdadeiro sentido da Páscoa. Qual é a Páscoa que nós temos pregado para os nossos filhos? Qual é a Páscoa que nós temos pregado para os nossos vizinhos? Qual é a Páscoa que nós temos pregado com o nosso testemunho de vida? Qual é o Jesus que nós temos pregado? É um Jesus que está na cruz, sofrendo, cara de pobre coitado? É um Jesus que precisava que a pedra fosse removida para que Ele saísse? Ou é um Jesus que precisava de ressuscitar para que nós o contemplemos hoje em glória, como Ele está na presença do Senhor? Você tem pelo menos 7 fatos que precisa considerar se você ainda está com o pensamento de que a Páscoa não é verdadeira. Você precisa pensar naquele selo, você precisa pensar naquela pedra, você precisa pensar naquela tumba vazia.
naquelas roupas que estavam lá dentro, nos guardas que guardavam a sepultura, naqueles pelo menos 500 que o viram após a ressurreição, e nos testemunhos daquelas mulheres que foram as primeiras que o viram ali depois da ressurreição. Então a pergunta que nos é feita é: a vida, na sua vida, depois dessa vida? Hoje nós temos medo de pregar muitas vezes sobre inferno, e às vezes pregamos um evangelho passivo, um evangelho quase que conivente. Claro que isso não acontece aqui na igreja, estou generalizando, mas porque nós não queremos confrontar, como João Batista, por exemplo, confrontou, como o próprio Jesus confrontou, porque foi para isso que ele veio. Hoje nós temos que pregar, irmão, que se você não aceitar Jesus na sua vida, você não vai para, você já está no inferno. Dura mensagem, mas é uma mensagem de oportunidade para a sua vida. É uma mensagem de oportunidade para a minha vida. Que às vezes nós achamos que não querer acreditar nos isenta de uma punição, e isso não isenta ninguém. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou pela minha vida, que a morte dele não foi apenas uma encenação que Deus preparou para que nós achássemos que Ele era bonzinho. Não, Ele morreu para derramar o sangue que nos purifica de todo mal e que nos garante perdão eterno, que nos garante salvação eterna, que nos garante uma vida juntamente com Ele, com os nossos, com aqueles que morreram antes. Paulo escreve aos Tessalonicenses que um dia Jesus voltará, e aqueles que morreram primeiro antes de nós em Cristo, eles ressuscitarão. Nós que estamos vivos teremos os corpos transformados, e juntos estaremos glorificando a esse Jesus maravilhoso. Você acredita que um dia nós estaremos com esse Jesus? A esse Jesus que muitos pregam contra, e nós estamos aqui com a apologia de que Ele verdadeiramente morreu e de que Ele é o nosso Salvador. É isso que nós estamos pregando. É por isso que nós estamos vindo à igreja. Hoje o Facebook, o Instagram estão sendo bombardeados, irmãos, de palavras, e você não está inexcusado se você não disser que não teve oportunidade. Antes você podia dizer que não via a igreja, mas hoje, qualquer hora que você abrir o seu Facebook, seu Instagram, alguém está compartilhando um vídeo de uma igreja que estão fazendo culto online, que estão fazendo um party, alguma coisa que eu vi agorinha, party watch, sei lá, uma coisa nova que está aparecendo, mas é um culto online. Você não tem mais a desculpa de dizer que, não, eu prefiro não. Não, você tem a oportunidade de parar e ouvir e crer e ser salvo para sempre. Essa é a Páscoa que nós pregamos. Uma vez eu trouxe uma ilustração aqui que eu gosto demais, e eu acho que dá tempo da gente correr e dar essa ilustração, de um sábio que, certa ocasião, ele encontrou com uma jovem adolescente, e ele perguntou para ela o que ela pensava de fazer da vida. Eu sei que muitos já ouviram, mas eu acho que é oportuno para você que está nos vendo agora online. E aquela jovem disse: olha, eu quero fazer minha high school. Aí ele: mas e depois? Depois eu quero fazer meu college. Ele: depois disso, qual é o seu plano? Depois disso eu quero fazer a minha pós-graduação. Aí depois disso eu vou arrumar um emprego dentro da minha área. E depois disso eu devo me casar. E depois disso eu devo ter filhos e vou continuar trabalhando. E depois disso, essa menina falou: depois disso eu vou me aposentar. E depois disso eu, sei lá, vou curtir minha família, meus netos. E depois disso, eu acho que eu vou morrer. E depois disso? E depois disso? Essa é a pergunta que eu tenho para nós nessa noite. A vida, na sua vida, depois dessa vida, ou a morte? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está falando conosco, está fazendo a nós nessa noite. Aquele doutor Phillips diz para aquela chefe de enfermaria dele, diz: olha, traz a Edith agora, que eu quero conversar com ela. Chegou a hora de eu conversar com ela. E quando a Edith entrou naquela sala, o médico estava com a cara triste,
E ela perguntou para ele: doutor, por que você está com essa cara tão triste? Você não está praticando a medicina ou está deixando que a medicina pratique você? Você está orando? O que está acontecendo? Aquele médico vira para ela e fala: olha, Edith, quem é o médico aqui sou eu que tenho que fazer as perguntas, eu que tenho que entregar as coisas para você. Então aquele médico disse: olha, Edith, me perdoa, mas é que você está sempre feliz, você é uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão espontânea, que nunca reclamou de nada, nunca teve uma dor, nunca veio aqui porque você estava com problema, e eu não me passou pela minha cabeça que você poderia ter algum problema sério. Só que os seus exames voltaram, Edith, e a notícia que eu tenho para te dar é que você está com câncer. Aquela mulher fechou a cara para aquele médico e disse para ele: doutor, mas que vergonha, por que você está tão triste? Você acha que Deus comete erros? Você acabou de me dizer que eu vou encontrar com o meu precioso Senhor Jesus, rever o meu esposo, rever os meus amigos que morreram antes de mim, que eu vou celebrar a Páscoa eternamente, a minha preciosa Páscoa, e você fala isso para mim com essa cara? Aqui estou pronta para ir experimentar a Páscoa para sempre, e aí está você, cheio de dificuldade, para me entregar o meu ticket para ir para este lugar. Ele disse: Dr. Will, eu vou para a minha verdadeira casa. Aleluia. Irmãos, hoje nós perdemos muitas das vezes de passar este gozo que nós temos, de que isso aqui é muito bom, é muito legal, mas tem algo muito melhor esperando para nós, por nós. Tem algo muito valioso esperando por nós ali. Tem muito mais precioso do que nós viajarmos, comprarmos um lugar muito mais bonito. Pastor Eliseu estava pregando domingo para mim, é bom que ele nem está aqui, deu uma saidinha, que para mim foi uma das melhores mensagens que o pastor Eliseu entregou num culto que eu vim, foi domingo. E ele falava a respeito disso mesmo, sobre esse lugar que nós estaremos indo. E ele até brincou que não há praias do Caribe, e a gente até deu um sorriso, que nós já estivemos lá e é top das galáxias, como disse o pastor Lindos, mas nem se compara com o lugar que está preparado para nós, Léo, que os nossos olhos nem conseguem, a nossa mente não consegue vislumbrar isso, não consegue desenhar esse lugar que está preparado para nós. Enfim, então aquele médico continua e diz: olha, Edith, você tem poucos meses. E ela interrompeu: quanto tempo eu tenho de vida, doutor? Ele falou: olha, eu vou dizer uns 6 meses. Eu acho que você não chega à Páscoa. Isso era meados de outubro. E ele continua e diz: olha, e nos próximos meses você vai sentir dores? Ele diz: sim. Ela diz: bem, doutor, você sabe o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13? Ele diz assim. Ela abriu aquela Bíblia preta grande que ela tinha e diz: olha, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E ela vira para aquele médico e diz: olha, eu espero que eu sofra e que meu sofrimento glorifique o nome do Senhor. Aquele médico ficou sem palavras. Irmãos, nós ouvimos um testemunho desse. Não vou garantir que é verídico, mas se você for na internet, está lá. O nome do hospital que ela estava era o Mercy alguma coisa, no Texas, mas é uma grande rede. O médico também está lá, que eu também. Então não vou afirmar que é verdade, mas isso acontece na nossa vida real mesmo. Há pessoas assim, irmãos. Há pessoas. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que até o final sempre, e o pastor Eliseu sempre fala da mãe dele, e eu conheço pelo menos 2 pessoas que talvez não sejam tão
como ele enfatiza. Mas eu conheço pelo menos 2 pessoas que foram assim, que mesmo na velhice, ainda quase sem oportunidade, ainda pregava que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta, e que Ele morreu por nós, e que o sacrifício dele nos garantiu a vida eterna, e que nós precisamos aceitar Jesus. E eu fui alcançado por uma dessas pessoas, claro, agregada ao meu irmão que pregou para nós e nos levou a nossa casa para o Evangelho. Mas enfim, chegou o Natal, aquele consultório fechou, e só ia ser reaberto dia 3 de janeiro. Aquela mulher ficou sem para onde ir. Ela ia para lá todo dia para pregar, agora ela não tinha para onde pregar. Ela foi para este hospital. E chegou lá, quis entrar e quis pregar para o pessoal, só que o pessoal não deixou ela entrar, porque ela não era paciente. Quando deu dia 3, ela ligou para o médico dela. Aliás, ela não apareceu para estar lá, e foi passando amanhã, meio-dia. Quando deu 3 da tarde, o médico já preocupado, podia ter acontecido alguma coisa com ela, toca o telefone, era ela. Ela: olha, doutor, eu estou aqui no hospital, e esqueci o nome do hospital, Mercy alguma coisa. Estou aqui no hospital e eu estou querendo pregar a palavra, pastor Eliseu, mas eles não deixam eu pregar aqui, porque eu preciso de ser encaminhada para cá por um médico que seja certificado. O senhor é certificado? O senhor tem que me mandar para cá, porque agora eu estou olhando aqui, a recepção só vive lotada, e é uma oportunidade para mim trazer a minha mensagem de Páscoa para cá também. E o médico se comoveu com aquilo e não tem jeito, vou ter que mandar ela. E mandou ela para lá e falou: além disso, eu preciso que o senhor me interne, porque ela já estava começando a sentir os problemas, os sinais do câncer. Eu preciso que o senhor me interne num quarto grande, que caiba pelo menos 2 pessoas, e que toda vez que precisar de alguém, o senhor converse com eles para mandar para o meu quarto, que vai vir gente que eu preciso de ouvir a minha história da Páscoa. O médico virou para a sua assistente e falou: não tem jeito, essa mulher, eu vou ter que fazer isso. E ele fez isso, e ela foi para lá, começou a pregar o Evangelho para lá. Muitas pessoas começaram a aceitar o Evangelho. As enfermeiras nunca viram um mover tão grande como aquele. Pessoas saíam de lá melhores, e quando não saíam, aceitavam Jesus antes e iam para a glória com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todos, o nome dela mudou de Edith Burns para Edith da Páscoa. Todos conheciam ela como Edith da Páscoa. Ela estava internada ali, já não saía mais no 8º andar daquele hospital. Ela agora com 83 anos de idade, e pregando a esse Jesus, sofrendo com câncer. Todos criam naquela mensagem, gostavam dela, menos uma pessoa. Agora era líder das enfermeiras naquele andar. O nome dela era Phyllis, e eu já estou chegando na conclusão. Aquela enfermeira chefe, a Phyllis, ela deixou bem claro que não queria nada com aquela mulher. Ela havia sido enfermeira de um hospital do exército. Ela tinha visto tudo e ouvido tudo. Havia trabalhado naquele hospital do exército por 11 anos. Estava agora no departamento de evangelho, de emergência, há 12 anos. Era chefe das enfermeiras naquele piso há 15 anos. Ela havia se casado 3 vezes, havia se tornado uma pessoa endurecida, fria, e fazia tudo somente conforme o regulamento. Pessoa fria, difícil acesso. Só que numa manhã, as enfermeiras que cuidavam daquela senhora adoeceram, não puderam ir. Ela teve que cumprir as obrigações dela, e ela teve que ir lá dar uma injeção naquela senhora. E quando ela entrou naquele quarto, a Edith, com um sorriso nos lábios, disse: Phyllis, você sabia que Deus te ama e que eu também te amo, e estou orando por você? Aquela mulher olhou para ela com a cara feia e disse: olha, bem, você pode orar por mim o quanto você quiser, pois não vai funcionar, não estou interessada. Deus desistiu de mim há muito tempo. E ela diz: Ele jamais se esqueceu de você, Ele te ama e eu também te amo, Phyllis. Para dizer a verdade, tenho pedido a Deus para não me levar para a minha casa antes que você também entre na nossa família. E ela disse: olha, então, se a sua vontade é essa, você vai ser a paciente mais antiga dentro desse hospital, porque eu nunca vou querer saber disso que você está me falando agora. Todos os dias a Phyllis entrava na sala, no quarto daquela senhora, e ela dizia para ela: olha, Deus te ama, Phyllis, Deus te ama e eu estou orando por você. Até que um dia, aquela mulher passando pelo corredor, ela sentiu algo atraindo ela para aquele quarto, e ela entra naquele quarto quase que meio que sem vontade, e ela se assenta na cama daquela senhora e começa a conversar com ela. E aquela mulher vira para ela: olha, Phyllis, eu sabia
que você estaria vindo aqui. Ela, como eu sabia que eu quase não gosto de vir aqui? Eu sabia, Deus tinha me dito que você viria aqui. E ela disse, tudo bem, já que Deus mandou, eu queria te fazer uma pergunta. Por que todo mundo que você conversa, todos os pacientes, todas as enfermeiras que você conversa, você pergunta para elas se elas creem na Páscoa? E você nunca me perguntou isso. Ela falou, olha, por muitas vezes eu quis perguntar, mas Deus disse para mim que era para esperar que você me perguntasse. E agora, já que você me perguntou, o que você acha da Páscoa, Feliz? Aquela mulher deu aquelas mesmas respostas vazias que todos dão: é ir para a igreja, é comer ovo de Páscoa, é fazer uma reunião em casa. Só que a Edith trouxe o verdadeiro sentido, e ela leu para ela a passagem que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15. E depois que ela lê aquela palavra e explica o verdadeiro sentido da Páscoa, ela faz o apelo, e aquela mulher se ajoelha ali naquele quarto, e ela ora por ela, ela aceita Jesus. E ela dá o testemunho dizendo que ela sempre saía dos quartos, mas ela agora, ela sentiu que ela foi levada para fora daquele quarto, uma pessoa diferente. Quando ela acaba aquela oração, a Edith pergunta para ela: Feliz, você sabe que dia que é hoje? Aí ela, eu sei, é sexta-feira, sexta-feira santa. Aí ela, não, para você, Feliz, hoje é Páscoa. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos na morte, na ressurreição, nós cremos no propósito desse sacrifício de Jesus pela sua vida, esse exato momento se torna Páscoa na sua vida? Foi essa mensagem que ela passou para ela. 2 dias se passam, aquela mulher volta, e quando ela chega naquele quarto, ela entra e mais uma vez encontra com aquela velhinha ali deitada, com uma expressão de alegria no rosto. Mas quando ela toca na Edith, ela percebe que ela já estava morta. E ela deitada naquela cama, com a sua Bíblia preta grande nas mãos, as mãos enfiadas dentro das páginas, quando ela olha na sua mão esquerda, ela percebeu que o texto que ela estava guardando naquele lugar era João 14, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As lágrimas começaram a descer dos olhos daquela mulher, e ela percebeu que a mão direita, daquela velhinha estava num outro texto. Se você quiser abrir na sua Bíblia, está lá em Apocalipse capítulo 21, que diz assim: e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e não haverá mais dor, pois as coisas anteriores, as coisas que ficaram, já passaram. Irmãos, isso é uma mensagem de esperança para as nossas vidas, para que você tome uma posição na sua vida. Assim como a mensagem de Jesus não é só para... Jesus não fez acepção quando ele pregava. Essa mensagem que nós entregamos aqui na igreja não é só para você que é crente, que está nos ouvindo, mas é para você que talvez te mandaram este vídeo, ou você que está junto de alguém que é evangélico, para que você tome tempo e aproveite a oportunidade que Jesus está te dando, de aceitar que o mundo não valoriza, o mundo não te reconhece como você merece, mas Jesus te reconheceu antes mesmo de você ter nascido. E Ele pagou um preço muito caro pela sua vida. Você acredita, para você agora, você acredita que há vida na sua vida, depois dessa vida? Você acredita nisso? Você acredita nesse Jesus que nós pregamos? Esse Jesus que desceu da sua glória. Jesus não precisava, mas Ele veio por amor à sua vida. Muitos podem ter se esquecido de você, mas Ele nunca se esquece. A salvação é gratuita para nós,
Porque Jesus, Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que havia uma cédula que era contra nós, havia uma nota promissória que era contra nós. Mas a palavra do Senhor diz nesse texto que, havendo riscado essa cédula que era contra nós, Ele a cravou na cruz do Calvário. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado e te tentado denigrir, tentado colocar você numa posição de insignificância, numa posição de que você não vale nada, isso tudo Jesus já restaurou na sua vida, mesmo antes de você ter nascido. Isso que Ele fez no Calvário. Essa cédula que ainda hoje ainda é cobrada na sua vida, ela já foi paga. Então repreenda e aceite o amor de Jesus sobre a sua vida. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Talvez você está em casa agora e você não tem certeza se há vida na sua vida depois dessa vida. Eu quero orar por você. Talvez você ainda está em dúvida de fazer um compromisso com Jesus. Não estamos convidando você a ser membro da The New Life, mas estamos convidando você a fazer parte da família de Cristo, daquela que um dia reinará com Ele em glória, nesta cidade que está preparada para nós. Abaixe sua cabeça, eu quero estar orando por você. Se alguém quer aceitar Jesus Cristo, olha, os tempos mudaram. Eu ia pedir talvez no apelo que você levantasse a sua mão, mas como eu não posso te ver, você pode mandar uma mensagem aí no Face, no Instagram, não sei onde está sendo transmitido, dizer: olha, pastor, eu ouvi a mensagem, eu vi que eu não entendia nada, eu vi que eu pregava contra, porque eu me fui iludido por algumas mensagens de que Jesus realmente pode ser que Ele não ressuscitou, mas agora eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele pagou um preço alto pela minha vida. Mande uma mensagem para nós, dizendo: olha, eu aceito a Jesus. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar intercedendo pela sua vida, e Deus vai estar selando este compromisso que você faz com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos, ó Pai, pela Páscoa, Senhor, que nós celebramos. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send, e então você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.